nesse vídeo você pode estar percebendo muita coisa de diferente. Uma delas, e a principal, é que eu e a Jennifer estamos separadas fisicamente. Aliás, a gente está separadas de continente também. A Jennifer teve uma oportunidade incrível e aproveitou. E agora ela está em outro país. Conta aí, Jennifer. É verdade, né? É uma oportunidade, mas parte da oportunidade veio também de eu ir atrás. E é essa mensagem também que a gente quer deixar nesse vídeo. Se você quer ter uma experiência no exterior, como por exemplo, fazer um intercâmbio, passar uma temporada, às vezes dá para fazer até na graduação ou durante a pós-graduação, a dica que a gente dá é vá atrás das oportunidades, que é isso que eu fiz. Né? Eu fui atrás de possibilidades de bolsas, né, que permitiriam eu passar uma temporada no exterior, e basicamente tudo dependeu muito de mim, né? Claro que tem sempre o processo de avaliação, em que eles vão ver o mérito acadêmico e tudo mais, mas o mais importante é que você tem que ir atrás, você precisa ver o local que vai ser melhor para você academicamente, o pesquisador ou a pesquisadora com quem você quer passar uma temporada aprendendo lá no laboratório dessa pessoa. Você vai precisar escrever um projeto, juntar documentos, e tudo isso demanda você ir atrás dessa oportunidade. Então, se você quer alguma coisa, você tem um desejo, você precisa ir atrás da informação e realmente se comprometer, porque eu vou te falar, viu? Deu muito trabalho. Legal. E deixa eu te perguntar, você tá aí com bolsa, sem bolsa? Como é que funcionou esse processo para você? Então primeiramente deixa eu falar onde eu estou, né? Eu estou na França, né? Em uma cidade chamada Montpellier, que fica na região do Mediterrâneo. Eu estou com bolsa, né? Então primeiramente, sem bolsa você não consegue fazer esses estágios, porque como eu estou passando mais do que 3 meses, né, na Europa, tem alguns países da Europa que eles têm um acordo, né, com o Brasil, e que se você fica até 3 meses, você entra como turista e não precisa de visto, mas se você vai ficar mais de 3 meses, você vai precisar de um visto, né? E para você ter um visto, você precisa juntar vários documentos, né? Um visto de estudante ou como o meu, né, que sou de pesquisadora científica, você vai precisar juntar vários documentos, entre eles um comprovante que você vai ter uma renda, né, no país. Você não vai sair do seu país para ir passar dificuldade em outro lugar, né? Então todo o processo que demanda também documentos da instituição que vai te receber, e seguro viagem, tudo depende de você ter um comprovante de que você tem uma bolsa de estudos. Então, o primeiro ponto você primeiro precisa ver para onde você gostaria de ir, entrar em contato com um pesquisador que poderia te receber, ver quais são as possibilidades, tanto lá no país onde você gostaria de ir, de financiamento para te receber, quanto aqui no Brasil também, que temos as agências de fomento, né, como a CAPES, o CNPq e as FAPES, né, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa de cada estado, e também disponibilizam bolsas de estudo. Então, é fundamental você ir atrás do financiamento. Sem ele, não tem como sair do Brasil. E esse financiamento, então você conseguiu uma bolsa. Como que você consegue essa bolsa? Você faz um projeto? Você vai num sorteio? Como que a gente consegue uma bolsa desse tipo? Geralmente é um projeto, né? Você precisa... Às vezes tem editais também, né? Então... E às vezes tem oportunidades, eu já vi muito isso também, de oportunidades específicas de instituições no exterior que fazem parcerias com o Brasil e que procuram estudantes para passar, né, no meio dessa colaboração, estudantes para fazer o intercâmbio, né, tanto sair do Brasil e ir para o exterior ou como vice-versa. Mas isso depende muito da área. Às vezes essas oportunidades elas são bem específicas para uma determinada área de estudo. Então, o que eu recomendo é você ir atrás dessa informação com outros colegas mais velhos,
pessoas que você conhece da sua própria faculdade, com professores, realmente ir atrás dessas informações. Uma coisa legal, desculpa. Porque pode falar. Porque elas, porque essas oportunidades, né, você precisa estar atento a elas e ir atrás, entendeu? Porque realmente não é algo assim muito divulgado, que todo mundo sabe. Só sabe quem vai atrás. Isso que eu ia te falar até agora, eu cortei você. Uma coisa legal, quando eu trabalhava numa instituição de ensino, de graduação, e também estava fazendo o meu doutorado, eu fiquei sabendo de uma possibilidade de fazer um sanduíche, né? De estudar um período durante esse doutorado no exterior. E aí eu fui até o setor de intercâmbio da minha universidade. Então, pelo menos nas universidades particulares, eu acredito que nas públicas também tenham um setor específico para direcionar nas possibilidades que cada país tem, as parcerias que aquela instituição tem. Então vale a pena. E da instituição que eu trabalhava, era um setor que ficava assim, escondidíssimo, sabe? Você nem sabia que existia. Aliás, eu descobri assim, buscando muito. E tinham bolsas, e uma coisa interessante, que a instituição dava uma parte da bolsa, né, uma bolsa, que não eram preenchidas, porque os alunos não procuravam, não sabiam, não era divulgado, então ficava por isso mesmo. Olha que coisa maluca, né? Tem oportunidade, não tem aluno atrás disso. Realmente, e é muito importante, né? Agora a gente pode falar um pouco sobre qual a importância academicamente para a sua carreira, né? Eu fui atrás disso, né? Porque eu percebi que é importante, que ter uma experiência no exterior, ela é muito valorizada, né? No meio acadêmico, e também ela te traz muito crescimento, porque você indo para outro lugar, você vê como é que as pessoas trabalham de formas diferentes, você aprende novas formas de pensar, né, com outros pesquisadores, você abre muito a sua cabeça, né? Porque cada país, né, cada local tem uma forma diferente de gerenciar as coisas, né? Não só em termos de academia, mas assim, outros detalhes ali do seu próprio ambiente de trabalho que podem ser muito enriquecedores para você, tanto culturalmente, profissionalmente, quanto pessoalmente. E com certeza isso conta muito no currículo, né, quando você for atrás de oportunidades profissionais. E aproveitando que você está falando aí dessa questão de outro país, né, como que vocês se comunicam? Porque, né, na França tem o francês, mas eu conheço você, não me lembro de você ter comentado que fala um francês fluente, assim, aquela coisa louca. Então, como você comunica? Como que fala? O que eu falo? Exatamente. Aqui, por exemplo, atualmente, a língua da ciência é o inglês, né? Então, a gente escreve principalmente em inglês, se comunica com as outras pessoas em vários países, né? Eu tenho que me comunicar, às vezes, com pessoas dos Estados Unidos, do Chile, da Holanda, da Alemanha. E a língua que une tudo isso é o inglês. Então, não é o latim. Não é mais o latim, né? Há muitos anos já. Tem uns 200 anos que não é mais o latim. Pouca coisa. Mas então, aqui dentro da universidade, do instituto de pesquisa que eu estou fazendo parte, eu me comunico em inglês, né? Eu estou estudando francês, né? Porque apesar de você não vive só, né? Seu dia não é só trabalho, né? Você passa 8 horas trabalhando, depois você tem que ir na padaria comprar um pão, tem que ir no supermercado fazer alguma coisa. E é bom você saber, né? Falar alguma coisa na língua local, né? E eu vou ficar pouco tempo, né? A gente não chegou a comentar, mas eu vou ficar no total 6 meses, né? Então, pra mim é muito. Pra mim também. Então eu vou voltar no final de março do ano que vem. E 6 meses é tranquilo. Se você, por exemplo, durante o meu doutorado, eu passei 1 ano na Holanda, né? Na verdade foram 10 meses na Holanda, 2 meses na Inglaterra, né? Foi uma parte da minha pesquisa que eu desenvolvi nesses países. Também da mesma forma, entrei em contato
um pesquisador que eu queria desenvolver minha pesquisa, fui atrás da bolsa, né? Quando a bolsa saiu, fomos atrás de toda a papelada, a burocracia, que é o visto e tudo mais, né? Então, essas oportunidades, você tem que ir atrás, né? Voltando novamente a isso. E na Holanda, na época que eu fui para a Holanda, eu ainda não falava, eu ainda estava um pouco segura com o meu inglês, né? Eu estava estudando, Normal, né? Estava estudando bastante nessa época, mas eu nunca tinha morado fora, nunca tinha morado no exterior. E eu acabei não aprendendo. E na Holanda é um caso à parte, né? Porque lá quase todo mundo fala inglês. E fala muito bem inglês. Então, você se sente confortável, né? Mas aqui na França não. Muitas pessoas falam inglês, né? Mas é melhor você... É mais legal para você aprender a falar o idioma deles, né? Que tem bastante outros países que falam francês também. Eu estou estudando, né? Tá lógico. Eu fui para a França também, tive essa mesma sensação, que fora do ambiente acadêmico, né, claro, as pessoas vão falar a língua nativa delas, não tem por que elas ficar treinando inglês à toa. A não ser no caso da França, os pontos turísticos. No ponto turístico, os caras falavam até em espanhol já, então é muito mais tranquilo. Mas no dia a dia, ainda mais que você não está em Paris, está numa outra cidade, que talvez não seja tão turística quanto Paris, é muito comum a gente encontrar o pessoal falando a língua nativa deles e olhando meio estranho, assim, tipo, você não vai falar comigo direito? Né? Mas tudo bem, a gente faz parte, tem que aprender. Eu acho que essa sua atitude de aprender o francês, além de te aproximar dessas pessoas, também é uma super oportunidade, né? De aprender uma língua nova, de entender direitinho como é que se fala. Acho que não tem coisa melhor do que se aprender na prática, né? No dia a dia. É verdade. Por exemplo, imagina que uma situação aí, você vai no supermercado, você quer ficar tendo que falar, desculpa, eu não falo francês, não sei o quê. Você quer resolver as coisas rápido, então é melhor você aprender algumas frases, pelo menos que seja algumas frases assim, para não ter que ficar fazendo, tipo assim, ser um transtorno para você toda vez que você precisa comprar um pão, né? Entendeu? Não, perfeito. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que você espera com essa ida para a França, desenvolver essa parte do projeto na França? O que você espera de resultado em relação a isso, da sua pesquisa? E da sua experiência, né, profissional, claro. Então, são duas coisas, né? Para minha carreira, em termos do que eu almejo, né? Vai ser muito importante essa pesquisa, essa parte, ter desenvolvido esses 6 meses no exterior. Vai contar pontos para o meu currículo, né? Para os meus objetivos que eu tenho em mente. Mas em termos de pesquisa científica também, né? Eu me associei com pesquisadores, né? Que eles já estavam trabalhando com a mesma coisa que eu estava trabalhando, eles conseguiram financiamento. E eles já estavam desenvolvendo um projeto e eu entrei em contato com eles, né? Me incluí. Então, vou usar parte dos dados que eles... Me incluí, é ótimo. Me incluí, né? Me convidei. Me convidei, faz parte, né? A ciência é movida por colaboração, né? Então, vou usar parte dos dados que eles estão gerando para responder as pesquisas... responder questões científicas que estão relacionadas com o projeto que eu já estava desenvolvendo, né? E que no final das contas é uma colaboração, né? Eles me ajudam, eu ajudo eles e a gente trabalha em conjunto, que é assim que funciona a ciência, né? Não é só na música sertaneja que tem colaboração, não. Então na ciência também tem. Sim, com certeza. E se você quer fazer alguma coisa cientificamente relevante, você precisa unir forças, né? Unir esforços, né? E aí você consegue fazer uma coisa legal. Então, eu tô aprendendo muitas técnicas novas, né? E eu acho que não é só... Tipo assim, quando uma pessoa sai do Brasil e vai pro exterior, né? Você não pode falar assim, é bom só pra mim. Não. Tanto é que eu tive que mostrar, tive que provar, né? Pra agência de fomento, né? Que me financia. Como é que eu ia contribuir depois que eu voltasse, né? Porque... A ideia não é, você vai lá e é bom para você e pronto. Não, a ideia é que você vai lá e você vai voltar e vai aplicar o que você aprendeu aqui, entendeu? Aqui vai ensinar nós. Isso, vai ensinar outras pessoas no Brasil. Então, essa é a ideia. Eu estou indo para aprender metodologias novas que ainda estão
Então, são pouco utilizadas ainda no Brasil, mas que já tem bastante gente fazendo aqui no exterior. E quando eu voltar, eu vou ser vou poder formar, capacitar novas pessoas e divulgar os conhecimentos que eu aprendi aqui. Né? Legal. E uma última pergunta pra gente encerrar esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Qual que é a maior dificuldade, agora uma pergunta não de faculdade, né, de dia a dia mesmo. Qual que é a maior dificuldade que você encontrou morando em outro país? Apesar de você já ter passado por uma outra vivência até maior do que essa no momento, qual foi a maior dificuldade? Eu acho que tem essa diferença cultural, que às vezes, para mim são duas coisas, né? Tem a diferença cultural e a diferença da língua, né? Eu não falo francês, então às vezes você não entende tudo, né? As coisas funcionam de um jeito. Aqui na França, pelo menos, eles têm uma burocracia própria deles, né? E às vezes você não entende o que você precisa, por exemplo. O que eu faço? Eles estão te pedindo um documento, você não sabe exatamente o que é aquilo, aí você precisa da ajuda de outras pessoas. É coisa simples, para abrir uma conta no banco, para conseguir um número de telefone. Eu tive muita ajuda aqui do pessoal, as pessoas foram muito acolhedoras comigo, né, no meu grupo aqui de pesquisa. E aí às vezes você precisa conversar com alguém, a pessoa, não são todos que se comunicam bem em inglês. Então essa primeira chegada, né, que você precisa organizar sua vida como um todo, né? Conta no banco, número de telefone, local para morar, ela é o que conversar com as pessoas, entender como é que funciona as coisas na cidade ali, como que pega o ônibus, como que vai. Isso daí é o que me deu mais dificuldade, mas é o início. Depois você se estabelece e as coisas ficam mais divertidas, né? Ah, legal. Jennifer, então acho que agora deu para o pessoal entender por que nós estamos separadas fisicamente. Mas é importante lembrar que, apesar de a gente estar separada fisicamente, o Vivência continua, e quando a Jennifer voltar vai ter um monte de informação pra gente poder trazer pra vocês. E a gente vai fazer agora, a partir deste momento, os vídeos assim à distância, trazendo informação, falando do dia a dia da Jennifer, falando dos nossos conteúdos normais, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like, aproveite pra curtir, se inscrever, porque eu sei que a Jennifer vai trazer um monte de aventuras dela pra gente conhecer também, né, Jennifer? A gente quer ir junto com você, na bagagem. Com certeza. Deixa aí sua curtida. Até mais, viu, gente? Tchau, tchau.